Ao longo de muitos anos, temos explorado diversas invenções antigas que continuam a ser um mistério para os cientistas modernos. Você ficará surpreso ao saber que, em tempos remotos, a humanidade já utilizava nanotecnologia. Por exemplo, foi criado um dispositivo para medir terremotos muito antes que tais desenvolvimentos fossem realizados pelos modernos laboratórios científicos. Além disso, os antigos não faziam ideia da existência de aeronaves. Essas invenções são verdadeiramente impressionantes e continuam a despertar o interesse dos especialistas contemporâneos. Nesta descrição, examinaremos algumas das mais extraordinárias invenções e artefatos antigos envoltos em mistério. Mas antes disso, mergulhemos nessas histórias enigmáticas repletas de descobertas e maravilhas. No denso bosque verdejante do Parque Nacional Mexicano de Palenque, esconde-se um mistério milenar, revelado nas ruínas de uma vez poderosa civilização maia. Em 1994, uma fissura na porta de pedra levou à descoberta de um novo mundo de segredos. Durante um trabalho de manutenção, uma jovem arqueóloga notou uma estreita abertura na parte oriental da antiga construção. No entanto, essa fissura não era apenas uma fenda, mas a porta de entrada para uma das mais significativas descobertas arqueológicas do século, uma tumba, a Rainha Vermelha. Essa tumba tornou-se o último repouso de uma mulher enigmática de nobre linhagem maia, que deixou para trás notáveis observações astronômicas, obras-primas arquitetônicas e uma sociedade altamente desenvolvida. Mas não foi só isso que chamou a atenção para a tumba. Ela estava repleta de rituais sagrados e reverência pela morte. Em Palenque, que outrora foi um próspero centro de poder e cultura maia, os nobres eram sepultados com rituais especiais. Seus túmulos tornavam-se não apenas armazenamentos de tesouros, mas também enigmas não resolvidos. Quando Ximenes iluminou o corredor escuro com sua lanterna, parecia ter penetrado em um mundo cheio de mistérios. A atmosfera da antiguidade pairava no ar, enquanto o sussurro de histórias esquecidas farfalhava entre as sombras. O corredor, aberto através da fenda, conduzia a um labirinto de pedra que gradualmente levava a 3 câmaras. 2 delas mantinham silêncio, guardando as memórias de rituais esquecidos, mas foi a 3ª câmara que continha o cerne da descoberta. Após esforços meticulosos para superar o limiar selado, Ximenes e sua equipe descobriram uma surpreendente pintura na tumba esplendidamente preservada, quase intocada pelo tempo. No centro, encontrava-se um maciço sarcófago de pedra com quase 2,5 metros de comprimento. As tentativas de abri-lo se estenderam por 14 horas angustiosas. Dentro repousava a figura de uma mulher, aguardando silenciosamente seu momento por séculos. Esta nobre mulher, adornada com jade e pérolas, estava cercada por requintadas lâminas de obsidiana. Seu local de descanso estava banhado em um vermelho vibrante, obtido a partir do cinábrio processado, espalhado por toda a superfície. Foi essa cor marcante que lhe conferiu o nome, a Rainha Vermelha. Cerca de 2 restos humanos, sacrificados, são guardados por servidores, entre os quais se encontra uma mulher um pouco acima dos 30 anos e um menino de cerca de 11 anos. Sua história está envolta em muitos mistérios e enigmas. A Rainha Vermelha, na época de sua morte, com cerca de 60 anos, sempre ocupou uma posição de alto status e, provavelmente, era uma representante da elite governante desta antiga cidade. Que fatos foram descobertos? Imagens chocantes. No entanto, sua verdadeira identidade permanece não resolvida. Ela era uma rainha, esposa ou uma poderosa sacerdotisa? Tinha conexões de parentesco com a família real maia? Este mistério, que permanece nas páginas da história, continua a intrigar cientistas e provocar debates. Pavlo Petri, localizado nas encostas do sul do Peloponeso, na Grécia,
É uma antiga cidade agora submersa a cerca de 4 metros de profundidade. Considerada uma das cidades submersas mais antigas do mundo, sua idade é estimada em aproximadamente 5.000 anos, datando do período entre 2800 a.C. e 2000 a.C. O aumento do nível do mar e 3 a 4 grandes terremotos foram responsáveis por seu afundamento por volta de 1000 anos antes de Cristo. Alguns pesquisadores sugerem que esta cidade pode ter inspirado o mito da perdida Atlântida. Pavlo Petri foi descoberto pela primeira vez em 1967 pelo oceanógrafo Nicholas Fleming e posteriormente estudado por arqueólogos da Universidade de Cambridge. Seu trabalho revelou que a cidade era bem planejada, ruas retas, casas de 2 andares com jardins e um complexo sistema de abastecimento de água. Em 2009, a Universidade de Nottingham iniciou um projeto de arqueologia subaquática de 5 anos, utilizando robótica, tecnologias gráficas modernas e mapeamento tridimensional por sonar para explorar o fundo marinho. Esses esforços trouxeram resultados que superaram todas as expectativas. Durante as pesquisas, foram encontrados milhares de artefatos, valiosas evidências da vida cotidiana da antiga Pavlo Petri. Notavelmente, os arqueólogos descobriram cerâmicas datadas do fim da Idade da Pedra, o que sugere que a cidade existiu na mesma época do famoso épico grego. Além disso, encontraram uma estrutura monumental mencionada como um migarão, o que evidencia que representantes da elite viveram aqui. Historiadores acreditam que Pavlo Petri era um ativo centro de comércio tanto para as civilizações minoica quanto micênica. No entanto, o que resta de Pavlo Petri hoje enfrenta sérias ameaças: poluição, erosão causada pelas ondas, turismo de massa e a falta de proteção adequada representam um grande perigo para as antigas ruínas. Atualmente, menos de 1% do fundo oceânico foi explorado, e Pavlo Petri continua a ser uma joia misteriosa do passado, inspirando os mitos contemporâneos sobre a tumba da Atlântida. Qin Shi Huang, o primeiro imperador da dinastia Qin. O governante possuía tal poder que sua residência se tornou uma verdadeira obra-prima arquitetônica, encapsulando a imagem de uma cidade inteira. Ao longo dos séculos, este mausoléu, protegido pela antiga armada de terracota, despertou o interesse de historiadores e pesquisadores. No entanto, sob sua superfície se esconde uma história repleta de ironias e mistérios. A dinastia Qin, que existiu por volta de 220 anos antes de Cristo, marcou um momento emblemático na história do país, que se encontrava sob um governo unificado e temível. O imperador Qin Shi Huang, venerado quase como uma divindade, encomendou um complexo funerário de dimensões sem precedentes, cuja construção levou 38 anos. O projeto do mausoléu foi concebido como uma versão reduzida de Xi'an, a capital da época, simbolizando seu poder indiscutível até mesmo após a morte. Este mausoléu se tornou uma verdadeira maravilha, cercada por um extenso necropol e pela extraordinária armada de terracota. Cada guerreiro foi criado com atenção especial e guarda eternamente seu imperador. No entanto, os fenômenos surpreendentes associados a este local estão envoltos em mistérios e amarga ironia. O historiador chinês Sima Qian, que escreveu aproximadamente um século após o reinado de Qin Shi Huang, documentou detalhadamente a construção do mausoléu. Ele também mencionou que Mercúrio foi utilizado para recriar os rios e espaços do império do imperador, simbolizando sua imensidão. Por ironia do destino, esse elemento, valorizado por suas propriedades místicas, é considerado a causa da morte de Qin Shi Huang em sua frenética busca pela imortalidade, pois ele consumia elixires que continham mercúrio. Os registros de Sima Qian contêm detalhes chocantes sobre armadilhas letais que foram montadas no mausoléu,
tornando-o ainda mais enigmático e aterrorizante. O sepulcro estava protegido por vários mecanismos para evitar saques. Segundo relatos antigos, há crossbows carregados com fogo e outras ameaças ocultas, criando uma atmosfera de mistério e misticismo. Essas características inquietantes da tumba, ao longo dos séculos, estimularam o interesse das pessoas e geraram uma infinidade de especulações. Apesar da atração de seus mistérios, grande parte do mausoléu permanece não explorada. Arqueólogos modernos agem com extremo cuidado não apenas devido às possíveis ameaças, mas também porque as tecnologias contemporâneas podem comprometer a fragilidade e o valor dos itens escondidos dentro do mausoléu de Qin Shi Huang. Agora, este mausoléu é um patrimônio da humanidade da Unesco e é rigorosamente protegido contra escavações não autorizadas. Ao refletir sobre os esforços incríveis investidos na criação da armada de terracota e sobre o intrincado sistema de proteções do mausoléu, é impossível não se perguntar quais outros segredos este antigo maravilha guarda. Câmaras ocultas do mausoléu podem esconder tesouros incalculáveis e histórias esquecidas da antiga China. Este mistério fascinante ainda aguarda sua hora, quando poderá ser revelado de forma segura e plena. De qualquer forma, antes que isso acontecesse, nas sombras da Segunda Guerra Mundial, nos campos verdes que pertenciam a Edith Pretty, foram encontrados dois túmulos que, à primeira vista, pareciam não ter nada de especial. Pretty, apaixonada por folclore e tradições antigas, atraiu um arqueólogo amador, Basil Brown, para as escavações. O que ele descobriu durante o trabalho se tornou uma verdadeira sensação. Em 1938, ocorreu um evento que surpreendeu o mundo. Brown, ao cavar com a pá, se deparou com os restos de um navio. Sua estrutura há muito havia apodrecido e restava apenas um leve contorno na terra arenosa. No entanto, não se tratava de um simples barco. Era uma embarcação funerária real, com quase 90 pés de comprimento, que servia como o último abrigo de um rei anglo-saxônico. As escavações em Sutton Hoo revelaram uma infinidade de objetos valiosos, incluindo joias de ouro, armas, moedas e utensílios domésticos que atestavam o alto nível de habilidade e cultura dos anglo-saxões. Entre as descobertas estava o famoso capacete de Sutton Hoo, adornado com padrões esculturais, que se tornou o símbolo dessa descoberta. Esses artefatos indicam que a pessoa enterrada ali, possivelmente, foi o rei Hedwald, governante da Inglaterra Oriental no século VI d.C. No entanto, assim como no caso da Rainha Vermelha, sua verdadeira identidade permanece um tema de debate. Sutton Hoo não apenas iluminou a cultura anglo-saxônica, mas também demonstrou quão complexos e sofisticados eram seus rituais funerários. O navio simbolizava com certeza a jornada para o além, ressaltando a profunda conexão espiritual dos anglo-saxões com suas crenças sobre a vida e a morte. Como essa descoberta alterou os livros de história? Dentro do casco do navio em Sutton Hoo, os arqueólogos encontraram verdadeiros tesouros que os surpreenderam pela sofisticação e diversidade. Essas descobertas desafiaram muitas concepções dos historiadores sobre a chamada Idade das Trevas. Entre os tesouros encontrados estava uma elegante caixa que parece evocar as suaves melodias da música que um dia ecoou no salão. Incluíam uma espada e um escudo, símbolos de poder e proteção, além de um prato de prata bizantina, atestando as ligações comerciais e diplomáticas que se estendiam muito além da Inglaterra. De particular valor entre esses tesouros estava a chamada tampa do capacete de Sutton Hoo, considerada uma das mais notáveis obras do início da Idade Média. Seu intrincado trabalho em ouro e os detalhes habilmente elaborados abrem uma janela para uma sociedade impregnada de arte e sofisticação cultural. A descoberta do navio
assim como o de 2 cemitérios anglo-saxônicos datados do século VI, oferece uma nova compreensão de um período que antes era tido como pouco estudado. Hoje, os estudiosos acreditam que a pessoa enterrada nesta embarcação era uma figura proeminente. O principal candidato a essa honrosa posição é Redwald, o rei da Inglaterra Oriental. A embarcação funerária de Sutton Hoo possui um enorme significado histórico. Confirmou que a vida dos anglo-saxões na Grã-Bretanha durante essa época era vibrante e rica. A descoberta realizada por Basil Brown mudou radicalmente a percepção dos historiadores sobre o início da Idade Média na Europa. Cris de meteorito é um legado lendário da Indonésia. Os padrões intrincados dessa espada tradicional, com uma lâmina que se contorce como uma serpente, refletem a mais rica cultura da Indonésia. Esta arma é venerada por sua capacidade de perfurar de forma rápida e precisa, ao mesmo tempo em que lhe são atribuídas propriedades místicas. As características de sua força dependem da habilidade do ferreiro, dos materiais que utiliza e até mesmo do proprietário. Há muitas lendas sobre o Cris de meteorito. O misterioso Cris, sobre o qual se contam histórias de que pode desaparecer sem deixar rastro se for direcionado incorretamente, é objeto de um fascinante estudo e mistério. Segundo a lenda, uma família que forja Cris há 8 anos afirma que o Cris supremo deve ser feito de ferro meteorítico, extraído de um meteorito caído próximo a um antigo templo em Prambanan, no século XV. Ao receber esse metal cósmico, os mestres iniciam um longo caminho de criação de lâminas, que possuem uma beleza sobrenatural e uma força misteriosa. O alto teor de níquel no ferro meteorítico cria padrões em espiral hipnotizantes na superfície da lâmina. As curvas características dos Cris estão envoltas em uma incrível aura de mistério. Diz-se que apenas um pequeno grupo de mestres escolhidos ainda trabalha com os últimos vestígios desse antigo meteorito, resfriando o ferro fundido com línguas de chama e moldando-o com mãos de ouro. Criar um Cris a partir do ferro meteorítico é uma tarefa que exige habilidade excepcional e paciência. Este metal deve ser torcido e compactado diversas vezes, às vezes até 100 vezes, e cada curva requer precisão e rigor extremos. Um processo tão complexo pode levar anos, mas o resultado se torna uma verdadeira obra-prima da arte armamentista, que combina beleza e força impressionante. A descoberta feita no Egito foi um evento emblemático para o mundo todo. Em 2015, um grupo de cientistas e arquitetos internacionais conduziu uma pesquisa conjunta na pirâmide de Gizé e encontrou várias anomalias dentro dela. Esta antiga estrutura tornou-se objeto de um cuidadoso estudo. Os pesquisadores registraram uma temperatura elevada em 3 pedras restantes, o que os surpreendeu. Em um local totalmente inacessível, na base da Grande Pirâmide, foram encontrados estranhos e inexplicáveis formações. Variadas teorias, como a presença de cavidades ocultas, diferenças nos materiais de construção ou fluxos de ar, foram levantadas, mas ninguém pode afirmar com precisão qual é a causa dessas anomalias. Anomalias também foram detectadas na parte superior da pirâmide. O grupo de pesquisa usou termografia infravermelha para estudar a estrutura da pirâmide, que emitia calor ao nascer do sol e esfriava ao pôr do sol. Parece que existem salas secretas e câmaras ocultas dentro da pirâmide, mas até agora não se conseguiu alcançar uma clareza total sobre suas funções. No entanto, isso continua sendo uma questão importante. Por que essas câmaras eram mais quentes do que o restante da construção? Infelizmente, parece que teremos que esperar mais alguns anos antes de obter respostas reais para essas questões enigmáticas. A questão de até que ponto continuamos nas trevas surge repetidamente. Quando as pessoas começam a estudar as majestosas obras de arte e as grandiosas construções do Antigo Egito,
Elas não deixam de se surpreender. Como os antigos mestres podiam esculpir blocos de pedra maciça com tanta facilidade, como se estivessem cortando manteiga? Mesmo as maiores empresas de construção do mundo teriam dificuldade em alcançar tal nível de maestria. O patrimônio egípcio permanece, ao longo dos séculos, um símbolo de grandeza. No entanto, a afirmação de que os antigos egípcios criaram seus monumentos utilizando exclusivamente ferramentas manuais simples coloca em dúvida as realidades do passado. Talvez, em algum momento, eles possuíssem tecnologias que hoje nos são incompreensíveis. Uma das evidências mais marcantes dessa hipótese é o sarcófago de granito localizado na Câmara Real da Grande Pirâmide de Gizé. As marcas em seu fundo só poderiam ter sido deixadas por uma serra de grandes dimensões. Não podemos afirmar com precisão quais dentes foram usados nesse instrumento, mas o fato de sua existência é difícil de contestar. A questão do que aconteceu com as tecnologias de trabalho de pedra utilizadas pelos antigos egípcios e por que não conseguimos encontrá-las na contemporaneidade permanece em aberto. Se quiséssemos, poderíamos dedicar tempo ao estudo dos mistérios da antiga Grande Pirâmide de Gizé, que se ergue há mais de 4.500 anos. Mesmo agora, não somos capazes de entender completamente como ela foi construída e quais implicações isso pode ter para o nosso futuro. Sua história é envolta em mistérios, e o simples fato de sua existência é uma das surpreendentes enigmas da história. Em 2017, cientistas revelaram mais um mistério relacionado a essa pirâmide. Usando tecnologias modernas, arqueólogos descobriram dentro da construção duas grandes cavidades, ocultas aos olhos. O que exatamente se encontra nessas cavidades ainda é um enigma. Podem ser túneis de serviço utilizados durante a construção ou tumbas desconhecidas, aguardando para serem descobertas. Uma das cavidades se estende por 100 pés e tem uma forma que lembra uma grande galeria situada logo abaixo dela. Há a suposição de que esse espaço foi criado intencionalmente para compensar o peso da pedra sobre a grande galeria e evitar um possível colapso. No entanto, descobrir se isso é realmente verdade não é uma tarefa fácil. Em setembro de 2020, pesquisadores descobriram duas portas fechadas dentro da pirâmide. Essas portas estão no final de dois estreitos túmulos que se estendem das paredes norte e sul da Câmara da Rainha e se deparam com blocos de pedra antes de alcançarem a parede externa. Essa descoberta levanta ainda mais perguntas sobre os já existentes mistérios da majestosa pirâmide. A Grande Pirâmide de Gizé tem cerca de 4.500 anos, mas podemos estar completamente certos desse número? Historiadores tradicionais afirmam que as pirâmides de Gizé foram construídas ao longo de 50 anos, entre 2589 a.C. e 2540 a.C. No entanto, essa estimativa nem sempre se revela precisa. Ela se baseia na datação por radiocarbono de amostras coletadas das pirâmides e suas redondezas, em 1984. Naquela época, nossas metodologias de interpretação dos dados de radiocarbono não possuíam o entendimento profundo que temos hoje. Testes subsequentes realizados em 1994 e 1995 mostraram que a estimativa inicial, feita em 1984, poderia estar errada em mais de 200 anos. Isso traz sérias consequências, uma vez que se propõe que as pirâmides podem ser 200 anos mais jovens do que se pensava. Isso é relevante, pois pode significar que a pirâmide de Snofru, e não a de Senuseret II, como indicado nos textos, foi construída cerca de 200 anos depois do que se acreditava. Contudo, há outro problema. A datação por radiocarbono baseia-se, em grande parte, em amostras de madeira, mas os antigos egípcios eram conhecidos por reutilizar a mesma madeira diversas vezes. Assim, as amostras retiradas do interior e ao redor das pirâmides
podiam já ter certa idade antes de serem utilizadas na construção. Fontes históricas afirmam que a idade das pirâmides é de cerca de 4.500 anos, mas, na verdade, esse número pode estar mais próximo de 4.000 anos. Essas descobertas antigas do local de Satonhu, do impacto de um meteorito e da Grande Pirâmide de Gizé continuam a fascinar e levantam novas questões sobre as conquistas tecnológicas e culturais de nossos antepassados. Elas nos lembram que, mesmo no passado distante, existiam princípios e habilidades rigorosas e surpreendentes que ainda permanecem envoltos em mistério. O espaço dentro desses túneis é tão estreito que a mente humana não é capaz de compreendê-lo. No entanto, um robô chamado WebVat foi enviado para lá e conseguiu fotografar uma pequena porta de pedra com 2 maçanetas de cobre. Esse robô também descobriu fracos hieróglifos vermelhos nas paredes, que pareciam bastante rudimentares, lembrando grafites. É possível que tenham sido deixados por pedreiros durante a construção. As minas não conseguem proporcionar ventilação, pois não foram projetadas para as pirâmides e são muito pequenas para a passagem de um ser humano. No entanto, a presença da porta indica que há alguma força misteriosa a ser revelada. Mas o que seria isso? Existe uma teoria da qual você provavelmente já ouviu falar várias vezes. Ela é repetida com tanta frequência que muitos a aceitam como verdade, embora as evidências factuais sejam bastante limitadas. Já na década de 1980, o egiptólogo Robert Bauval levantou a hipótese de que as 3 pirâmides de Gizé estão perfeitamente alinhadas com a posição das estrelas que formam o cinturão de Órion no céu noturno. Ele expôs sua ideia em detalhes em seu livro O Mistério. A pirâmide de Órion, que se tornou um best-seller segundo o The New York Times, solidificou essa teoria na consciência popular. No entanto, essa concepção tem suas falhas. Em primeiro lugar, é impossível alinhar as pirâmides em uma única linha com o cinturão de Órion sem girar pelo menos uma delas. Se os antigos egípcios realmente buscassem capturar a posição das estrelas, poderia-se supor que teriam disposto as pirâmides de forma que não fosse necessário virá-las. Em segundo lugar, as 3 pirâmides não foram construídas ao mesmo tempo. Não há evidências de que a terceira pirâmide foi planejada simultaneamente com a primeira. Além disso, a disposição das estrelas no céu muda ao longo dos milênios. As estrelas do cinturão de Órion hoje parecem diferentes de como eram há milênios. Mais de 4.500 anos atrás, as pirâmides tinham uma aparência completamente distinta da atual. Suas superfícies externas, que hoje aparecem rugosas e desgastadas pela ação dos elementos ao longo dos séculos, um dia brilhavam a ponto de parecerem feitas de vidro. Como afirma a egiptóloga Jacqueline Williamson, da Universidade de Harvard, as pedras externas da pirâmide foram cuidadosamente polidas com o uso de uma variedade de materiais abrasivos, como areia fina e arenito, bem como tijolos, o que permitiu criar uma superfície incrivelmente lisa. Sob o sol do meio-dia, quando estava no zênite, as pirâmides brilhavam e cintilavam, como se emitissem luz. Williamson está confiante em suas conclusões, destacando que a precisão e o esforço dedicados à polidora das pedras testemunham a habilidade dos construtores, que supera em muito tudo o que podemos alcançar hoje. Jamais poderíamos imaginar que o destino dessas camadas reluzentes e antigas seria tão diferente. Com o tempo, elas foram gradualmente desbotando e se fragmentando. No entanto, algumas pedras de revestimento foram removidas há muitos séculos e usadas em outros projetos de construção, o que contribuiu ainda mais para sua deterioração. É sabido que registros históricos egípcios mencionam Bem que outrora era considerado uma força sobrenatural. Essa estrutura estava localizada no Templo de Ra, em Heliópolis.
e era vista como o primeiro lugar onde os raios matinais do sol encontravam um novo dia. A pedra original há muito se perdeu nas brumas da história, mas inspirou a criação de inúmeras estátuas e esculturas que ainda podem ser vistas no Egito. Entre os muitos objetos misteriosos que outrora adornavam as famosas pirâmides, destacam-se as pedras de coroa. Essa pedra incomum, conhecida como Benben, é vista como um símbolo da criatura mítica, a fênix, venerada na mitologia egípcia por sua capacidade de transcender a morte e renascer. Alguns historiadores sugerem que Benben simboliza a família da fênix, pois na língua falada na época da construção do templo, essa palavra tinha um significado muito próximo ao conceito de fecundação. Segundo uma das lendas, Benben emergiu das águas tumultuosas de Nun no momento em que o grande deus Atum criou o mundo. Se você está familiarizado com a história da Pedra da Sorte, pode ser que essa pedra mística tenha exercido influência. Nos dias de hoje, a ascensão às pirâmides é proibida, mas no final do século X, essas regras não existiam. O inventor britânico e explorador Sir William Simmons decidiu uma vez conquistar o topo da Grande Pirâmide. Ao chegar lá, ele sentiu uma oscilação nas pontas dos dedos, que logo se espalhou por todo o corpo. Apenas alguns minutos depois, ao erguer um cálice de vinho festivo e dar um gole em uma taça de metal, ele ficou instantaneamente impressionado com a sensação que tomou conta dele assim que seus lábios tocaram a borda. Desde então, circulam rumores de que a pirâmide possui a capacidade enigmática de reduzir a potência. No Planalto de Gizé, foram descobertos canais subterrâneos que transportam colossal volume de água. O fluxo dessa água gera eletricidade, que pode ser direcionada através da pirâmide até o seu topo. Muitas teorias radicais sugerem que as pirâmides poderiam ter funcionado como antigas usinas de energia. No entanto, é historicamente sabido que os antigos egípcios não tinham conhecimento sobre eletricidade. É difícil imaginar que eles utilizaram energia elétrica para realizar seus projetos monumentais, mesmo que pudessem sentir alguma força misteriosa. No entanto, é animador que o sistema realmente funcione. Há uma versão popular que afirma que no Planalto de Gizé existia outra pirâmide, cuja existência por muito tempo não teve confirmação arqueológica. Contudo, recentemente foi descoberto uma escada misteriosa, que pode ser a primeira prova tangível de sua existência. Essa escada se aprofunda no deserto e provavelmente serviu algum dia de suporte para a pirâmide perdida. Essa notável conquista de engenharia consiste em uma linha reta que atravessa os degraus de calcário, abrindo uma entrada para um mundo subterrâneo que ninguém suspeitava até o ano de 2018. O acesso a ele é rigorosamente regulado, pois está localizado em território militar. No entanto, um pequeno grupo de arqueólogos renomados recebeu permissão para explorá-lo. Surpreendentemente, a parte inferior da câmara subterrânea localiza-se no território da Turquia, a uma altura de 125 pés, e todo o espaço está preenchido com água. Abaixo, existem nichos meticulosamente esculpidos na rocha, em cada um dos quais estão sarcófagos de basalto negro. Todos os sarcófagos foram violados, o que indica que antigos ladrões de tumbas conseguiram penetrar aqui há muitos séculos. O historiador antigo Heródoto assinalou que os sacerdotes egípcios erguiam câmaras subterrâneas durante as obras de construção em Mênfis. Parece que algo semelhante ocorreu em Gizé. A impressão é a de que sob o Planalto se esconde uma verdadeira cidade secreta. Além dos aspectos já mencionados, os antigos egípcios superaram significativamente todas as outras culturas de seu tempo nas áreas de arte e ofício. Para confirmar isso, basta olhar para as 27 estátuas que representam a deusa egípcia da guerra na forma de uma leoa.
Essas estátuas foram encontradas no local do Templo de Amenófis III, localizado a oeste de Luxor. Cada uma delas é esculpida em granito negro, um material conhecido por sua dificuldade de manuseio e, sem dúvida, escolhido por uma razão específica. A maioria das estátuas tem mais de 6 pés de altura, embora existam algumas representações da deusa em tamanhos menores. No antigo templo conhecido como Templo de Hatshepsut, há uma estátua de uma mulher sentada em um trono, segurando o símbolo egípcio da vida na mão esquerda. Este templo é um enorme complexo que ocupa quase 4 milhões de pés quadrados, o que corresponde aproximadamente à área de 65 campos de futebol. Arqueólogos acreditam que a maior parte da construção foi destruída por um terremoto há cerca de 3.200 anos. As escavações no local ainda estão em andamento, e pode ser que nem todas as estátuas e artefatos tenham sido encontrados. Você provavelmente não espera se deparar com símbolos do cristianismo primitivo entre as inúmeras relíquias do Antigo Egito. Mas o que dizer das descobertas anunciadas no Egito em setembro de 2020? Na antiga cidade de Aksartente, arqueólogos descobriram dentro de uma tumba objetos que supostamente pertenciam a um escritor ou artista do século VI, incluindo uma pintura que muitos consideram a mais antiga imagem conhecida de Jesus. Embora tenha desbotado bastante, uma fina camada de material ainda revela alguns detalhes. As características estão bem preservadas, apesar do sol escaldante. A imagem apresenta um jovem de cabelos escuros, com as mãos aparentemente levantadas em bênção. Se conseguir ser confirmado que este artefato realmente data do século VI, ele poderá iluminar as etapas iniciais do desenvolvimento do cristianismo e do período copta. Na rua onde a pintura foi encontrada, há inscrições antigas que ainda precisam ser decifradas. Talvez um dia isso aconteça, e elas confirmem as suspeitas dos pesquisadores sobre a pintura. Atualmente, a própria tumba está bastante danificada e em ruínas. Apenas uma câmara principal e alguns degraus desgastados permaneceram. Portanto, o fato de a pintura ter permanecido intacta pode ser considerado um verdadeiro milagre. Todos nós temos coisas que carregamos conosco para situações imprevistas. Uma carteira reserva, um telefone de emergência ou um estepe para o carro. Mas e quanto a uma cabeça reserva? Apesar da estranheza dessa ideia, essa é uma das teorias que explicam por que tantas tumbas do Antigo Egito contêm cabeças brancas esculpidas, com traços faciais bem definidos, imitando praticamente os rostos dos falecidos. Os antigos egípcios acreditavam que os mortos podiam renascer na vida após a morte e após o sepultamento. No entanto, se o falecido tivesse sofrido um trauma sério na cabeça ou perdido a cabeça, ele precisaria de outra cabeça para completar o processo de renascimento. Atualmente, foram descobertas 30 dessas cabeças, sendo que a mais antiga remonta ao reinado de Nefru, em torno de 2613 anos antes de Cristo. Cada cabeça é única, mas os cabelos sempre são curtos, e muitas ainda conservam vestígios de tinta vermelha brilhante. Tradicionalmente, as estátuas eram colocadas acima do solo. Portanto, o fato de essas cabeças reserva terem sido enterradas profundamente na terra é particularmente incomum. A ideia de que essas fossem cabeças reservas permanece apenas uma teoria, mas, neste momento, é a melhor explicação que temos. Será que os antigos egípcios entendiam os princípios básicos de proteção contra a iluminação? A resposta, provavelmente, é não. No entanto, isso não significa que tenhamos desvendado todos os mistérios relacionados ao relevo de Dendera. Você pode encontrar esse desenho na câmara subterrânea do Templo de Hathor, que se localiza em Dendera. A maioria das pessoas chama isso de luz denderiana, já que os grandes objetos que sustentam as figuras no relevo realmente se assemelham a enormes lâmpadas.
Dentro de cada um desses objetos, há uma criatura que provoca o brilho, e linhas, semelhantes a fios elétricos, se estendem até as extremidades inferiores. Isso serve como um argumento adicional para os defensores da teoria da conspiração, que afirmam que as tecnologias tradicionais dos antigos egípcios eram significativamente mais avançadas do que se pensa. Contudo, os egiptólogos acreditam que a gravação retrata serpentes descendo pelas folhas de lótus. A maioria de nós tende a confiar nos pesquisadores e não nos entusiastas, acreditando que se tratam de lâmpadas elétricas. Entretanto, vale a pena notar que a disposição exata das serpentes e das flores de lótus não aparece em outros exemplos da arte egípcia antiga. Uma das descobertas mais extraordinárias do Egito Antigo não se encontra mais no próprio país. Em 1828, foi exposta no Museu Nacional de Antiguidades em Leiden. Ali está guardado um homem mumificado. No Museu Egípcio, também foi encontrada uma descoberta surpreendente, um crocodilo de 3 metros, dentro do qual estavam os restos mumificados de filhotes. Essa descoberta foi uma total surpresa para os funcionários do museu, que não suspeitavam da existência de tais abordagens em relação aos crocodilos até 2016, quando as tecnologias modernas de visualização em 3D ajudaram nas investigações. Mas essa não é a única descoberta estranha. Os cientistas também encontraram dentro do crocodilo outro menor em tamanho. Essa múmia única foi criada há cerca de 2.500 anos. Historiadores acreditam que ela foi oferecida ao deus egípcio Sobek, que era representado com a cabeça de crocodilo. Embora o mistério sobre o que exatamente os criadores dessa estranha múmia buscavam alcançar persista, não há dúvida de que eles dedicaram muito esforço a ela. O Egito é um dos lugares mais severos do planeta, onde hoje praticamente nada consegue sobreviver devido ao clima seco e quente. No entanto, há milhares de anos, tudo era diferente e a vida florescia nessa região. Foi exatamente nessa região que um enigmático círculo de pedras foi erguido. Se você acha que Stonehenge, na Inglaterra, é algo extraordinário, vale a pena considerar a idade e a complexidade das formas, comparando-as com as pedras em Napta. Quando essas rochas foram instaladas, há 700 anos, havia um lago e campos na região, proporcionando ótimas condições para uma antiga tribo que conseguiu criar gado e explorar temporariamente o território. Provavelmente, foram esses primeiros colonizadores que criaram o Círculo de Pedras, um dos mais antigos monumentos arqueoastronômicos conhecidos do mundo. Seu principal propósito era marcar o solstício de verão, mas também refletia a posição das estrelas no céu noturno. Alguns astrofísicos acreditam que as 3 pedras na base do círculo representam o cinturão de Órion, enquanto as pedras ao redor desenham a constelação de Órion como ela era há milhares de anos. Surpreendentemente, poucos testemunhos de monumentos sobrenaturais chegaram até nós. Para os egiptólogos, nada é mais emocionante do que a descoberta de um rei ou rainha desconhecidos. Embora essas descobertas não aconteçam com a mesma frequência que há 100 anos, elas ainda ocorrem. Um desses exemplos é a tumba da rainha Kendkoff II, encontrada no final de 2014. Antes disso, os historiadores não suspeitavam da existência de uma rainha com esse nome. A tumba foi descoberta em Abusir e data de aproximadamente 4.500 anos atrás. É provável que Kendkoff tenha sido esposa do faraó Neferi, ou, possivelmente, até mesmo sua mãe, já que sua tumba estava localizada em um complexo histórico. Embora não possamos determinar com precisão a natureza de seu relacionamento, havia, sem dúvida, uma conexão profunda entre eles. A rainha Kendkoff II provavelmente viveu na época da construção das primeiras pirâmides egípcias. Esse período continua sendo um elegante mistério na história.
Quanto mais tumbas como essa encontramos, mais perto ficamos de desvendar os segredos do Antigo Egito. A cada nova descoberta, nos aproximamos mais da compreensão dos mistérios das pirâmides egípcias. Entre as descobertas significativas que todos deveriam conhecer, destaca-se a Pedra de Roseta. Não é apenas uma das mais notáveis descobertas arqueológicas no Egito, mas também um marco crucial na história da arqueologia como um todo. As inscrições nessa pedra abrem uma janela para a compreensão dos hieróglifos dos antigos egípcios e, em última análise, para o desvendamento de sua cultura enigmática. A pedra foi criada por ordem do rei Ptolomeu V em 196 a.C., para demonstrar seu poder absoluto. Ele ordenou a redação de uma declaração final, redigida tanto em grego quanto em egípcio antigo, garantindo sua legibilidade para todos. Quando a pedra foi descoberta pela primeira vez em 1799, as pessoas já sabiam ler grego antigo. Graças ao fato de que o conteúdo era idêntico em ambas as línguas, os estudiosos conseguiram decifrar os hieróglifos egípcios, comparando-os com o texto grego. Atualmente, esse valioso artefato está no Museu Britânico, embora recentemente tenha surgido um movimento pelo seu retorno ao Egito. É bastante natural desejar passar o resto da vida ao lado de quem mais amamos. Os antigos egípcios, por sua vez, pareciam ir a extremos em suas concepções de eternidade. Em 2019, arqueólogos que trabalhavam em um cemitério na região de Kafr el-Sheikh descobriram um sarcófago de calcário de 5.000 anos, com duas múmias deitadas uma sobre a outra. A tumba era incrivelmente estreita, com menos de 2 metros de altura e menos de 60 centímetros de largura. Infelizmente, o estado das múmias é tão lamentável que é improvável que algum dia consigamos identificar suas identidades. No entanto, muitos especulam que os enterrados compartilhavam uma ligação romântica. Anteriormente, foram encontradas múmias empilhadas em fossas ou cemitérios, mas nestes casos, cada corpo tinha sua própria tumba. Aqui, pela primeira vez, 2 pessoas foram colocadas em um único sarcófago estreito, possivelmente por alguma razão especial relacionada à sua proximidade. Em 2013, arqueólogos que escavavam o cemitério de Ocatã fizeram uma descoberta surpreendente. Eles encontraram 2 esqueletos com 3.300 anos, nos quais estavam colocados anéis de arrasto de liga metálica. Este foi o primeiro e até agora o único caso em que tais anéis foram encontrados junto com os restos de um egípcio antigo. Cientistas acreditam que os anéis foram colocados nos esqueletos ainda em vida e não adicionados durante o sepultamento. No entanto, ainda é incerto se tinham uma função meramente decorativa ou se possuíam algum significado mágico. A análise científica permitiu identificar um dos esqueletos, um homem de cerca de 40 anos que aparentemente havia sofrido fraturas graves no pé e na fêmur durante a vida. É possível que na antiguidade as pessoas acreditassem que o anel tinha propriedades curativas. No entanto, no outro esqueleto não havia sinais de danos. Para compreender plenamente o significado dessa descoberta, mais pesquisas são necessárias. Para entender melhor a função desses anéis, precisamos encontrar mais esqueletos ou múmias com adornos semelhantes. Infelizmente, isso ainda não foi alcançado. Se você fosse um mago no Antigo Egito, talvez houvesse criado algo como um guia de magia ritual. Este manuscrito, datado de 1013, é um texto em copta. Pesquisadores australianos levaram muitos anos para digitalizá-lo e traduzi-lo, e o trabalho foi concluído apenas no final de 2014. Este livro contém uma variedade de feitiços e rituais, abrangendo uma ampla gama de temas, desde amor e sucesso nos negócios até a cura de doenças graves. Há até feitiços que ajudam a encantar uma pessoa ao pregar pregos na moldura da porta. No século VI e VII,
O Egito era um país cristão tradicional, refletido nas numerosas menções a Jesus que aparecem no texto. No entanto, em outras partes, Sef assim é descrito como o Cristo vivo e o terceiro filho de Adão e Eva. Isso sugere que este códice pode ter pertencido a um pequeno, mas devoto grupo de adoradores de Sef, que existiam nas primeiras comunidades cristãs do Egito. Quanto à lâmina meteórica, sua história remonta ao Império dos Grandes Moguls, uma civilização outrora poderosa que abrangia grande parte da Índia. Sob o governo do imperador Jahangir, essa civilização floresceu há cerca de 400 anos. Sob sua liderança, o país alcançou uma riqueza e prosperidade sem precedentes. Há boatos de que a capital do império era até maior do que Londres na época. Nesse auge dourado, Jahangir reuniu os mais valiosos tesouros que podiam ser encontrados. Mas entre eles, o mais incomum foi a lâmina meteórica. Em torno do ano de 2016, ocorreu um evento surpreendente nas fronteiras orientais do império. Os habitantes de uma aldeia ouviram um som estrondoso, semelhante a trovões, e foram testemunhas de uma luz brilhante que iluminou a terra. Ao chegarem ao local, descobriram uma área com um raio de 25 metros. No centro dessa área, foi encontrado um fragmento de ferro que, como se descobriu, quase derreteu durante a extração do solo. Logo, foi identificado como um meteorito. Jahangir interpretou a aparição desse meteorito como um presente divino e ordenou que fossem feitos 2 espadas e uma adaga a partir dele. Em seu escritório pessoal, ele contemplava com reverência essas criações extraordinárias, ciente de sua grandeza e valor. Em seu diário, Jahangir anotou sobre cada uma dessas lâminas, que brilhavam com luz intensa e possuíam uma resistência incrível. Contudo, este foi o último registro dos tesouros reais meteoríticos por séculos, pois o império dos grandes moguls entrou em declínio e suas riquezas se perderam. Apenas em 1950, um iraniano que residia em Washington, D.C., declarou ter encontrado a adaga perdida de Jahangir. Esta lâmina, com cerca de 10 polegadas de comprimento, era adornada com metais preciosos e apresentava gravuras e padrões autênticos e vibrantes. No entanto, os métodos de teste utilizados no álbum de 1970 não conseguiram fornecer uma resposta definitiva, o que suscitou dúvidas entre muitos quanto à autenticidade da adaga. Com o desenvolvimento de tecnologias e métodos analíticos, os historiadores agora estão confiantes de que a adaga realmente possui origem meteórica e, provavelmente, representa um tesouro real criado para o imperador Jahangir. Shinassian, conhecido como a Cidade do Leão, recebeu o apelido de Atlântida do Leste. Atualmente, encontra-se a 40 metros de profundidade sob as águas do lago Qenda, perto da cidade de Jiangyan, situada a cerca de 500 quilômetros ao sul de Xangai. Em 1950, quando o governo chinês tomou a decisão de construir, após a inundação da usina hidrelétrica de Shenyang, toda a cidade ficou submersa. Mais de 3.000 de seus habitantes, muitos dos quais viveram lá por gerações, foram forçados a se mudar. Fundada durante o governo do presidente Tang, em 621 d.C., Xanzhang existe há quase 18 séculos. A singularidade desta cidade reside na presença de 5 portões de entrada, o que é uma raridade em comparação com o planejamento urbano clássico tradicional, que geralmente inclui apenas 4. A antiga cidade também contém 265 arcos adornados com intrincadas esculturas de leões, dragões e fênixes, além de inscrições históricas. A maioria dos elementos decorativos e arquitetônicos remonta às dinastias Ming e Qing, sendo que algumas construções de pedra datam do século XVII. As paisagens urbanas preservam cuidadosamente evidências visíveis do século XV. Em 2001,
o governo chinês organizou uma expedição subaquática para explorar os restos dessa cidade perdida. 10 anos depois, em 2011, a edição chinesa da National Geographic publicou fotografias e ilustrações que revelam a aparência da cidade em seu auge. Embora a cidade em si seja relativamente pequena, algumas de suas ruínas ainda não estão mapeadas. Hoje, mergulhos na cidade submersa ocorrem de abril a novembro de cada ano, e estão sendo desenvolvidos planos para a construção de um túnel subaquático, a fim de abrir Xichang ao mundo exterior no futuro. Apesar de estar sob águas frias e profundas, Xichang permanece protegido de desastres naturais e intervenção humana. Como resultado, muitas de suas antigas construções de pedra estão bem preservadas, transformando-a em uma rara e inestimável joia escondida da história trabalhadora. Não há dúvidas de que a Índia sempre foi uma terra de grandes mentes e fez uma contribuição inestimável para a ciência e cultura mundiais. O matemático Aryabhata foi o primeiro a utilizar o zero como símbolo, e o inventor Aryabhata desenvolveu a porta USB, que hoje é usada em todo o mundo. No entanto, talvez a invenção mais surpreendente da antiga Índia sejam as máquinas voadoras conhecidas como Vimanas. Essas impressionantes máquinas são frequentemente descritas como carros voadores, mas às vezes são retratadas como palácios flutuantes nas nuvens. Esses dispositivos fantásticos geram reflexões sobre as incríveis realizações que poderiam existir naqueles tempos. As maravilhosas invenções mencionadas nos épicos em sânscrito e nos antigos textos indianos despertam um interesse genuíno. Muitas obras literárias narram deuses usando misteriosas máquinas voadoras para combater forças malignas. Esses veículos de grandes dimensões possuíam características surpreendentes e, para pilotá-los, os pilotos precisavam de conhecimentos profundos. Alguns textos chegam a incluir instruções detalhadas sobre voos, descrevendo maneiras de atingir altas velocidades em pouco tempo e desferir golpes mortais. Há informações de que as aeronaves eram equipadas com dispositivos sonoros que permitiam aos pilotos escutar aviões inimigos. No entanto, até agora, nenhum desses antigos aparelhos foi encontrado, o que leva muitos a refletir sobre a possibilidade de que os antigos índios pudessem ter tecnologias que se perderam ao longo do tempo. Isso pode indicar contatos com seres que possuíam tecnologias mais avançadas do que as disponíveis para as pessoas daquela época, talvez extraterrestres ou até mesmo viajantes do tempo. Essa misteriosa história continua a suscitar interesse e gerar debates. Heracleópolis do Egito. História. A lenda de Heracleópolis remonta ao século X da nossa era. Essa cidade é mencionada diversas vezes por historiadores da Grécia Antiga. De acordo com Heródoto, foi visitada por Helena de Troia antes do início da Guerra de Troia. Também é considerada o lugar onde o herói divino Hércules pisou pela primeira vez em solo africano, conhecido pelos egípcios como Tonos. Heracleópolis foi inicialmente construída em um grupo de ilhas no delta do rio Nilo. Era cercada por uma rede de canais, e os portos e ancoradouros criavam condições ideais para o comércio internacional e a arrecadação de impostos. Essa cidade serviu como um dos portos principais do Egito. Contudo, há cerca de 150 anos, uma série de terremotos, provocados por fenômenos de tsunamis, levou ao colapso de uma área do delta do Nilo com a extensão de 110 quilômetros quadrados. Heracleópolis tornou-se vítima dessa catástrofe e foi submersa sob camadas de água e areia. Por milhares de anos, a cidade permaneceu oculta sob uma densa camada de areia e detritos, e sua descoberta parecia quase impossível. No entanto, no início de 2000 anos atrás, um grupo de mergulhadores que trabalhava na costa do Egito
encontrou uma grande pedra no fundo do mar e conseguiu levantá-la à superfície. Essa pedra era um fragmento da estátua de Hapi, o deus da fertilidade, que outrora guardava a foz ocidental do Nilo, protegendo Heracleópolis. A equipe continuou suas buscas e logo encontrou mais 6 fragmentos de estátuas, além de muitos outros tesouros, incluindo ruínas de um templo, cabeçotes de cerâmica, pedras preciosas, moedas, lâmpadas de óleo, barcas cerimoniais e bustos. Com o passar do tempo, novos artefatos antigos foram sendo descobertos. No ano 21, um grupo de cientistas do Instituto Europeu de Arqueologia Subaquática, liderado pelo arqueólogo marinho francês Franck Goddio, encontrou novos fragmentos da cidade submersa. Essas descobertas estavam ligadas aos restos de um imenso túmulo grego e a uma área cerimonial, o que indica que impressionantes rituais eram realizados ali. A descoberta desses artefatos em Heracleópolis aponta para a interação cultural entre fenícios e os antigos gregos, além de destacar o papel importante do comércio em sua relação. As pesquisas e escavações continuam, trazendo a cada ano novos conhecimentos sobre esta cidade submersa, a Fortaleza, em Van, Turquia. Em 2017, um grupo de mergulhadores descobriu os restos de uma antiga fortaleza, situada a uma profundidade considerável sob as águas do Lago Van, o maior lago da Turquia. Desde 2007, um grupo de pesquisadores, liderado pelo fotógrafo subaquático Sino Saluno, tem realizado diversas expedições com o objetivo de estudar os objetos arqueológicos submersos no lago. Até 2016, a equipe descobriu uma estrutura incomum próxima ao porto de Aduliza, uma antiga cidade à beira do lago. Essa descoberta representou um passo importante no estudo da história da região e permitiu um entendimento mais profundo da vida e cultura dos antigos habitantes da área. Em 2017, após pesquisas adicionais, os cientistas confirmaram a existência da fortaleza. A altura de algumas de suas paredes chegava a 3 metros, e a área total era de aproximadamente 1 quilômetro quadrado. Os arqueólogos determinaram que a fortaleza foi erguida há cerca de 3.000 anos e é um legado da civilização de Urartu da Idade do Ferro. Ela foi construída principalmente com grandes blocos de pedra trabalhada, e algumas dessas pedras apresentavam imagens de leões, um motivo popular entre os antigos urartianos. Pesquisas anteriores, realizadas na metade do século XX, já indicavam a presença de estruturas submersas no Lago Van. Em particular, um artigo escrito em 1958 por Charles Allen Burney e Lawson descrevia um castelo medieval, cuja construção reutilizava blocos de pedra originalmente feitos pelos urartianos. Os arqueólogos contemporâneos afirmam que é necessário um estudo mais aprofundado para compreender melhor a estrutura e as funções dessa fortaleza. A história dessa enigmática fortificação é repleta de mistérios. Sob as águas frias e profundas do Lago Van, jazem as ruínas de civilizações antigas, que guardam silenciosos indícios de um passado remoto. Turquia. O mausoléu de Halicarnasso é uma magnífica tumba, uma sinfonia arquitetônica que une o estilo grego, elementos místicos de formas egípcias e descobertas estruturais da sociedade lídia. Elevando-se sobre a antiga cidade de Halicarnasso, este mausoléu é não apenas um local de sepultamento, mas também um poderoso símbolo de amor, poder e do espírito cosmopolita do mundo antigo. Construído por volta de 350 anos antes de Cristo, o mausoléu foi erguido em homenagem a Mausolo, o sátrapa do Império Persa, e sua irmã, Artemísia II. Embora tenha sido concebido como um local de descanso, ao longo do tempo, tornou-se testemunha de eventos históricos e uma verdadeira obra de arte,
refletindo os feitos culturais do mundo antigo. A tumba, que se eleva a 45 metros acima do nível do solo, exerceu uma influência significativa na cultura da humanidade ao longo dos milênios. Esta maravilha foi criada graças à colaboração de artistas e arquitetos extraordinários de sua época. Sátiro e Pífios de Prânia inspiraram este projeto, criando uma construção composta por uma pirâmide escalonada, uma coluna, um templo adjacente e uma escultura monumental de uma carruagem puxada por cavalos originais que coroam tudo isso. Cada um dos lados do mausoléu serviu como uma tela para uma das 4 esculturas clássicas: Escopas, Leão, Timóteo e Brixes. Seu gênio artístico coletivo gerou obras-primas de composições escultóricas e estátuas que retratam personagens mitológicos, epopeias heróicas e arquétipos divinos, elevando-se a um patamar inigualável da arte clássica. Durante mais de 1500 anos, o mausoléu foi fonte de inspiração e admiração para as pessoas. Esta última construção se tornou um belo testemunho da engenhosidade e das aspirações artísticas daquela época. No entanto, o tempo e catástrofes naturais não permitiram que ela fosse preservada em seu estado original. Uma série de terremotos devastadores transformou o que antes era um magnífico edifício em ruínas, convertendo-o de uma maravilha do mundo antigo em uma relíquia arqueológica. Muitos artefatos preservados do túmulo, como esculturas e relevos, foram descobertos pela primeira vez no século XIX pelo arqueólogo britânico Charles Thomas Newton. Essas descobertas únicas foram enviadas para o Museu Britânico, onde continuam a abrir portas para o legado artístico e cultural da época clássica. Foi aqui que o termo mausoléu começou a ser usado, o qual agora é frequentemente empregado para descrever quaisquer tumbas grandiosas e complexas. Hoje, o local do mausoléu em Halicarnasso é mantido como um sítio arqueológico, oferecendo aos pesquisadores e visitantes valiosas informações sobre a engenharia antiga, o intercâmbio intercultural e o desenvolvimento da sociedade humana, bem como o valor eterno da arte monumental. Durante milênios, esta relíquia misteriosa permaneceu profundamente enterrada, sem emitir um único som. A Espanha, envolta em mistérios e lendas, guarda cuidadosamente seus tesouros. Contudo, apenas nas canções dos anos 20 do século XX, ela conseguiu revelar alguns de seus segredos antigos. Em Andaluzia, entre colinas pitorescas, uma magnífica tumba da era neolítica foi descoberta, datando de quase 5.000 anos atrás. Em 1922, Armando, um residente local, inconsciente do que se encontrava sob seus pés, começou uma obra de construção comum em sua propriedade. E, ao dar esse passo, ele abriu um portal para uma história há muito esquecida. Reconhecendo a importância de sua descoberta, ele procurou o arqueólogo alemão Hugo Obermayr para estudar esse antigo mistério. Até 1924, Obermayr se deparou com uma cena aterradora. 8 esqueletos humanos, posicionados na forma de embriões, estavam cercados por objetos rituais, como se contassem a história de uma civilização desaparecida. Essa descoberta impressionante serviu como um impulso para escavações em larga escala por toda a região. À primeira vista, o montículo que envolve esta antiga construção parece simples e sem grandes destaques. No entanto, sob suas formas suaves, se oculta uma verdadeira obra-prima da engenharia antiga. Um longo corredor, que ultrapassa 20 metros, leva à câmara central, esculpida com uma precisão surpreendente. Os criadores deste dolmen possuíam um profundo conhecimento de astronomia e do movimento do Sol. O túnel foi cuidadosamente orientado para que, no dia do equinócio da primavera, os primeiros raios de sol atravessassem a escuridão,
iluminando o coração da sala e simbolizando o renascimento das almas dos falecidos que ali repousam. Dentro do dolmen, os arqueólogos se depararam com um verdadeiro tesouro. 64 maciços pilares de pedra e delicadas gravuras no teto dos corredores continham numerosos artefatos, como facas, vasos e fósseis, valiosas testemunhas da vida daqueles que um dia criaram este monumento antigo. As gravuras nas paredes do dolmen, que variam de simples padrões geométricos a complexas representações de guerreiros, oferecem um vislumbre fascinante do mundo das pessoas que habitaram este enigmático lugar. A fé e a vida cotidiana de uma civilização há muito extinta chamaram a atenção de historiadores e cientistas que buscam entender como essas figuras esculpidas se relacionam com os indivíduos enterrados ali. Análises espectroscópicas revelaram a presença de pigmentos nas paredes de pedra, sugerindo que, no passado, elas faziam parte de uma vibrante galeria de arte rupestre antiga. Outra característica notável foram as próprias pedras, feitas de diversos materiais, alguns dos quais são raros na região. Isso indica a existência de uma rede comercial desenvolvida, evidenciando a complexidade e a unidade da sociedade dessa antiga cultura. Após 9 anos de investigações ativas e trabalhos de restauração, o dolmen foi proclamado Monumento Nacional da Espanha. As pesquisas arqueológicas continuam, desvendando novos mistérios sobre os 8 indivíduos enterrados ali e sobre a enigmática civilização a que pertenciam, como cometas iluminando a escuridão. Ao longo dos séculos, mestres ferreiros japoneses criaram verdadeiras obras-primas, utilizando as tecnologias e materiais avançados de sua época. No final do século X, um mestre se destacou no Japão, Okoshi. Seu nome se tornou sinônimo de forjamento hábil de lâminas únicas. Certa vez, ele recebeu um pedido bastante incomum de um famoso samurai, Inomota Takeyuki. Segundo a lenda, muitos anos atrás, na região de Hakuriku, um fazendeiro, ao colher batatas doces, deparou-se com uma estranha pedra. Ele a utilizou como peso, sem imaginar que na verdade era um fragmento de meteorito. Mais tarde, geólogos confirmaram sua origem cósmica e Inomota Takeyuki adquiriu essa pedra única. Inomota pediu a Okoshi que forjasse 5 espadas desse material incomum, que passou a ser conhecido como Ryu ou espadas de cometas. No entanto, Okoshi enfrentou dificuldades, pois o ferro meteórico continha significativamente mais níquel do que os materiais tradicionais, o que complicava o processo de forjamento. Para alcançar o resultado desejado, o mestre aplicou métodos e técnicas únicas que tornaram suas obras verdadeiramente singulares. Ele aquecia o metal a temperaturas extremamente elevadas. No entanto, com uma devoção inabalável e habilidade excepcional, Okoshi dedicou toda a sua alma a este projeto. Ele trabalhou na criação dessas espadas únicas por 3 anos, sozinho. Inomota afirmava que as lâminas Ryu eram ferramentas de corte superiores. No entanto, os historiadores tinham uma opinião diferente. A composição única da liga tornava as espadas menos eficazes em combate quando comparadas às lâminas samurais tradicionais. Entretanto, as espadas Ryu continuam a ser obras de arte fascinantes, cada uma delas com padrões de endurecimento especiais que as destacam entre as demais. Algumas dessas espadas foram presenteadas a poderosos aliados, bem como a outros colecionadores na Europa Ocidental. Hoje, 4 de 5 Ryu estão guardadas em museus e universidades. Os historiadores esperam que um dia a 5ª e última espada seja encontrada, completando essa coleção inestimável. Quanto aos machados meteoríticos chineses, esses artefatos únicos, feitos de material meteorítico, confirmam a maestria dos antigos artesãos chineses e suas habilidades em utilizar recursos raros para criar produtos excepcionais.
Outro testemunho da habilidade na metalurgia nas civilizações pré-históricas são dois antigos machados chineses, datados de aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Acredita-se que esses artefatos únicos foram fabricados durante o reinado de Zhao. Ambos os machados foram descobertos no início de 1930 e atualmente estão no Instituto Smithsoniano. O machado largo possui um cabo de bronze e restos enferrujados da lâmina de ferro, adornada com padrões decorativos simples. O punhal, por sua vez, possui uma lâmina de bronze, que outrora foi complementada por uma ponta de ferro, cujos vestígios se preservaram até os dias de hoje. Esses produtos são exemplos marcantes da engenharia do período da Idade do Bronze na China. Eles combinam magistralmente diferentes metais e utilizam a técnica de fundição para criar conexões duráveis. Em particular, os elementos de ferro não só reforçam sua resistência, mas também conferem-lhes uma atratividade estética. As lâminas dessa arma têm origem meteorítica. Embora os machados tenham sido utilizados na China nesse período, esses dois machados meteoríticos representam exemplares únicos, demonstrando a habilidade excepcional dos antigos artesãos chineses. Alguns pesquisadores acreditam que, em um contexto de aguda escassez de ferro na época, esses dois machados poderiam ter sido usados para fins rituais, e não em combate. Hoje, embora ambos os machados tenham se deteriorado e perdido sua forma como armas, permanecem como provas vivas das primeiras etapas da metalurgia e dos primeiros experimentos com metais diversos. As monumentais paredes de pedra de Sacsayhuaman, localizadas nos arredores. Cusco, no Peru, é um espetáculo impressionante. O complexo fortificado de Sacsayhuaman, construído pelos Incas no século XV, é uma verdadeira maravilha tanto do ponto de vista da segurança quanto em um contexto histórico. À primeira vista, essa construção pode parecer comum, mas ao se observar mais atentamente, ficam evidentes os métodos de construção avançados para a época utilizados pelos Incas. As paredes de Sacsayhuaman foram erguidas com enormes blocos de pedra, cada um pesando até 200 toneladas. Estas pedras foram meticulosamente ajustadas umas sobre as outras, formando uma parede alta, com cada borda tratada e alinhada com tal precisão que parece quase inacreditável. Especialistas estimaram que para a extração e transporte dessas pedras de pedreiras, localizadas a 20 quilômetros de distância, subindo colinas até a cidade de Cusco, foram necessários mais de 20.000 homens. Alguns sugerem que o tempo gasto para moldá-las e ajustá-las à forma perfeita ultrapassou muitas horas. Este local é considerado uma maravilha tanto arquitetônica quanto histórica, suscitando reflexões sobre as realizações das civilizações antigas. Apesar de muitos anos de pesquisa e inúmeras tentativas de desvendar o mistério de como os Incas conseguiram cortar e montar essas paredes de pedra, a resposta ainda permanece desconhecida. As ruínas da pedreira de Jianshan estão situadas a cerca de 20 quilômetros a leste de Nanquim, nas encostas da montanha Yanmanshan. Este lugar é considerado um dos mais enigmáticos da China, famoso por seus enormes blocos de pedra. No ano de 1405, o filho do imperador da dinastia Ming ordenou a construção de um majestoso monumento para o mausoléu de Ming Xiaoling. Para isso, ele escolheu grandes pedras desta pedreira como material de construção. No entanto, durante o processo de extração, os trabalhadores se depararam com o fato de que os blocos extraídos eram grandes demais para concluir o monumento. Como resultado, o projeto foi abandonado, deixando monumentais monólitos com marcas de trabalho inacabadas que continuam a levantar muitas questões. Arqueólogos tentam compreender como os antigos acreditavam que seriam capazes de manipular e mover enormes blocos de pedra com mais de 70 metros de altura
e mais de 3.000 toneladas. Para comparação, o maior monólito conhecido da história é o Pedra do Trovão, localizado na Rússia, com um peso de cerca de 1.250 toneladas. Apesar de o projeto da estela ter permanecido inacabado, uma quantidade imensa de grandes pedras foi extraída da pedreira. Permanece um mistério como as pessoas daquela época realizaram tal trabalho colossal. Alguns especulam que poderiam ter utilizado tecnologias ou métodos inusitados, possivelmente desconhecidos até então. É notável que, embora os antigos chineses fossem conhecidos por sua diligência em registrar informações, praticamente não restam documentos sobre este enigmático projeto inacabado. Um disco também foi encontrado, que pode ser uma antiga máquina de escrever. Este complexo disco de barro é conhecido como disco festo, datado da época ou do final da Idade do Bronze Minoica, aproximadamente 4.000 anos atrás. Este enigmático artefato foi descoberto em 1908, no Palácio Minoico de Festus. Desde então, essa descoberta continua a impressionar os pesquisadores. O processo de criação do disco permanece envolto em mistério. Especialistas sugerem que os antigos usavam carimbos ou moldes de metal para aplicar símbolos na superfície. Após a estampa dos símbolos, o disco era queimado a altas temperaturas, o que permitia unir o material e as imagens em um só. Este método era bastante incomum e não foi encontrado em nenhum outro lugar até há 600 anos, evidenciando que o disco de Festus estava significativamente à frente de seu tempo. Cada símbolo foi impresso separadamente, o que indica a necessidade de criar mais de 200 formas metálicas diferentes. Isso leva à hipótese de que poderiam existir outros discos semelhantes. No entanto, até agora nenhum foi encontrado nesta região. Além disso, nunca foram encontrados moldes metálicos com símbolos tão exóticos nesse local. Muitos especialistas ainda não estão certos sobre a verdadeira origem deste documento enigmático. Existem muitas opiniões sobre a finalidade do disco. Alguns acreditam que era uma antiga máquina de escrever, enquanto outros pensam que nele estão registradas canções, poemas ou até mesmo textos rituais. A única certeza é que o disco foi criado em língua cretense e escrito em uma antiga língua minoica que existiu aproximadamente desde o século XVIII da nossa era. No entanto, antes que possamos ter a oportunidade de decifrar completamente o significado desses símbolos enigmáticos, pode passar muito tempo. A misteriosa Pedra Solar, legado dos Vikings. Os Vikings não eram apenas valentes guerreiros, mas também notáveis navegadores. Recentemente, pesquisadores descobriram que suas conquistas estavam ligadas a uma enigmática pedra, cuja lenda diz que os ajudava a determinar sua localização. Esta pedra, conhecida como Pedra Solar, é mencionada em antigos mitos escandinavos. Durante muito tempo, foi considerada apenas uma lenda, até que, em 2010, um cristal foi encontrado após um naufrágio nas Ilhas Normandas. A Pedra Solar é composta de calcita, um mineral capaz de capturar a luz solar mesmo em dias nublados ou com neblina. Graças a essa incrível pedra e ao bússola solar, os vikings conseguiam se orientar com sucesso nos vastos oceanos, mesmo em condições adversas. Hoje, os cientistas podem explicar as propriedades surpreendentes dessa pedra. Porém, para os antigos, ela era envolta em mistérios e considerada um artefato mágico, um tesouro perdido, o antigo fogo grego. O fogo grego é uma das armas mais letais e devastadoras já criadas. Sua fórmula era conhecida apenas por alguns poucos escolhidos. No passado, essa arma, juntamente com lançadores de chamas, foi utilizada pelo Império Bizantino para reprimir inimigos. Dizia-se que podia pegar fogo até debaixo d'água, o que o tornava especialmente perigoso em batalhas navais.
Não é surpreendente que essa arma tenha se tornado um aspecto crucial do sucesso da Bizâncio no mar. Por essa razão, a fórmula dessa substância mortal foi passada apenas para um número restrito de pessoas. Muitos países da Europa Oriental tentaram recriar o fogo grego, mas ninguém conseguiu alcançar um efeito tão aterrador. A eficácia dessa arma era simplesmente assustadora. Fontes históricas afirmam que suas chamas podiam queimar não apenas superfícies de madeira, mas também carne leve. Era impossível apagá-lo com água, o que o tornava especialmente letal em batalhas marítimas. Pesquisadores modernos sugerem que o segredo do fogo grego estava em líquidos à base de petróleo, possivelmente com adição de resina ou outros materiais inflamáveis que potencializavam seu efeito. No entanto, o conhecimento sobre como produzi-lo nunca foi documentado e provavelmente desapareceu com a queda do Império Bizantino. Sem dúvida, existem muitas invenções misteriosas do mundo antigo que ainda não conseguimos explicar. Qual invenção antiga mais o impressionou? Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos. Não deixe de conferir outras histórias fascinantes sobre invenções antigas e descobertas arqueológicas. Até a próxima em nossos relatos. Cuide-se!